Fala, aretes! Prontos para o segundo episódio da Lei 13.460. E aí, como é que vocês estão? Simbora, galera? Deixa a inscrição aí, hein, galera? Inscrição, like, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e vamos lá. Capítulo 3 das manifestações dos usuários de serviços públicos. Artigo 9º. Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos. Artigo 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. Parágrafo 1º. A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação. Parágrafo 2º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Parágrafo 3º. Caso não haja ouvidoria, o usuário poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão ou entidade que se subordinem ou se vinculem. Parágrafo 4º. A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico ou correspondência convencional ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. Parágrafo 5º. No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no parágrafo 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário. Parágrafo 6º. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta lei deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do requerimento previsto no caput, facultada ao usuário sua utilização. Parágrafo 7º. A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 10-A. Para fins de acesso a informações e serviços, de serviço de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais, ou os serviços públicos delegados, a apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, será suficiente para a identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento. Parágrafo 1º. Os cadastros, os formulários, os sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação de serviço público deverão disponibilizar campo para registro do número de inscrição no CPF, de preenchimento obrigatório para cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que será suficiente para sua identificação, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim. Parágrafo 2º. O número de inscrição no CPF poderá ser declarado pelo usuário de serviço público, desde que acompanhado de documento de identificação com fé pública nos termos da lei. Parágrafo 3º. Ato de cada ente federativo, o poder poderá dispor sobre casos excepcionais ao previsto no caput deste artigo. Artigo 11. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente público. Artigo 12. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução. Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende: inciso 1. Excepção da manifestação no canal de atendimento adequado. Inciso 2. Emissão de comprovante do recebimento da manifestação. Inciso 3. Análise e obtenção de informações, quando necessário. Inciso 4. Decisão administrativa final. E, inciso 5. Ciência ao usuário. Capítulo 4 das ouvidorias. Artigo 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico. Inciso 1. Promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Inciso 2. Acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade. Inciso 3. Propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços. Inciso 4. Auxiliar na preservação e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta lei.
Inciso 5. Propor a adoção de medidas para a defesa de direitos do usuário em observância a determinações desta lei. Inciso 6. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando um tratamento e efetiva conclusão das manifestações de usuário perante o órgão ou entidade a que se vincula. E, inciso 7. Promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Artigo 14. Com vistas à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão: inciso 1. Receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos. E, inciso 2. Elaborar anualmente relatório de gestão que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1 e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Artigo 15. O relatório de gestão de que trata o inciso 2 do caput do artigo 14 deverá indicar ao menos: inciso 1. O número de manifestações recebidas no ano anterior. Inciso 2. Os motivos das manifestações. Inciso 3. A análise dos pontos recorrentes. E, inciso 4. As providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Parágrafo único. O relatório de gestão será, inciso 1, encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria. E, inciso 2, é disponibilizado integralmente na internet. Artigo 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de 30 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Parágrafo único. Observado o prazo previsto no caput, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Artigo 17. Atos normativos específicos de cada poder e esfera de governo disporão sobre a organização e o funcionamento de suas ouvidorias. Capítulo 5 dos Conselhos de Usuários. Artigo 18. Sem prejuízo de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários. Parágrafo único. Os conselhos de usuários são órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições: inciso 1, acompanhar a prestação dos serviços; inciso 2, participar na avaliação dos serviços; inciso 3, propor melhorias na prestação dos serviços; inciso 4, contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e, inciso 5, acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Artigo 19. A composição dos conselhos deve observar os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, com vistas ao equilíbrio em sua representação. Parágrafo único. A escolha dos representantes será feita em processo aberto ao público e diferenciado por tipo de usuário a ser representado. Artigo 20. O Conselho de Usuários poderá ser consultado quanto à indicação do ouvidor. Artigo 21. A participação do usuário no Conselho será considerada serviço relevante e sem remuneração. Artigo 22. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a organização e funcionamento dos Conselhos de Usuários. Capítulo 6 da avaliação continuada dos serviços públicos. Artigo 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta lei deverão avaliar os serviços prestados nos seguintes aspectos: inciso 1, satisfação do usuário com o serviço prestado; inciso 2, qualidade do atendimento prestado ao usuário; inciso 3, cumprimento dos compromissos em prazos definidos para a prestação dos serviços; inciso 4, quantidade de manifestações de usuários; e, inciso 5, medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação de serviço. Parágrafo 1º. A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo, a cada 1 ano, ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados. Parágrafo 2º. O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado no sítio do órgão ou entidade, incluindo o ranking das entidades com maior incidência de reclamação dos usuários na periodicidade. A que se refere o parágrafo 1º.
e servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário. Artigo 24. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Está quase acabando, galera. Artigo 25. Esta lei entra em vigor a contar da sua publicação. Inciso 1. 360 dias para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 500 mil habitantes. Inciso 2. 540 dias para municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes. E, inciso 3. 720 dias para os municípios com menos de 100 mil habitantes. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 13.460, que trata da Lei de Proteção aos Usuários de Serviços Públicos. Galera, se você chegou até aqui, meus parabéns, você cumpriu a meta. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram essa lei, deixa o seu comentário, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, galera, que é muito importante pra gente. Galera, até a próxima, bons estudos e até o próximo episódio. Tchau, só o começo.